Estados Unidos, década de 60, a era da contracultura. Tempos estranhos, cheios de música, arte e rebeldia. Hippies protestavam diariamente contra o poder vigente e a guerra do Vietnã. Também pela liberdade sexual, direitos civis e o uso de LSD e outras várias substâncias. Uma verdadeira jornada por alternativas ao establishment. Mas, assim como em qualquer outro momento de ruptura cultural, surgem, ao meio de um certo otimismo revolucionário, figuras complexas, por vezes assustadoras. Este é o caso desse sujeito aqui de Cincinnati. Talvez o criminoso mais comentado e marcante do século XX. Um sujeito tão macabro que foi condenado à prisão perpétua sem ter matado ninguém, ao menos não diretamente. Hoje nós vamos falar do infame Charles Manson. Charles Mills Manson nasceu no dia 12 de novembro de 1934, em Ohio. Desde o nascimento, ele viveu uma realidade bastante complexa. O pequeno Charles nunca conheceu seu pai e a mãe, Kathleen Maddox, os teve aos 15 anos de idade. Com ele, ainda criança, ela foi presa algumas vezes e tinha frequentes problemas com o álcool. Por essa razão, o menino acabou sendo criado a contragosto pelos avós. E não demorou muito para Charles virar um típico ladrão de bairro, que inclusive batia ponto no reformatório local. E foi justamente dentro de um desses reformatórios que foi constatado que Charles se tratava de um menino frio e profundamente inteligente, o que ajudará a entender um pouco melhor as suas ações quando adulto. Por algum tempo, Charles acabou tendo uma vida um pouco mais tradicional. Inclusive, teve um breve relacionamento e um filho, Charles Manson Jr., ali pelo final da década de 50. Mas foi aí que começou a década de 60 e o mundo estava virando de cabeça para baixo. Charles acompanhou de perto essa virada assim que mudou para a Califórnia. Ele gostava muito de budismo e de Beatles, ao ponto de viajar com o significado da música Helter Skelter. Para os Beatles, Helter Skelter era uma espécie de montanha-russa que significava a ascensão e a queda de qualquer coisa humana. Para Charles Manson, era o sinal dos Cavaleiros do Apocalipse. E lá na Califórnia da contracultura, existia em grande quantidade uma coisa que seria muito importante para o crescimento de Charles Manson. Jovens de classe média, loucos para viver aventuras. E Manson foi fazendo uma amizade com essa galera, usando seu carisma para ser uma espécie de Jesus Cristo hippie. E bom, de um jeito ou de outro, ele começou um culto, envolvendo suas maluquices com capacidade impressionante de manipulação. Algo que consta aí no currículo de praticamente todos os líderes de culto. Mas muito bem, foi justamente essa galera aí que ele concentrou e convenceu da onda dos Cavaleiros do Apocalipse, que ficou conhecida como a família Manson. E o negócio deles era uma baita doideira, era uma mistura de sociedade alternativa com eugenismo racial. Saca só. Basicamente, a família Manson tinha que estar preparada para uma grande guerra entre brancos e negros, o tal Helter Skelter, e que o mundo estava prestes a acabar. Eles então viajaram pela costa oeste dos Estados Unidos e chegaram até se aproximar de alguns figurões do rock and roll americano. Um de seus grandes amigos foi Dennis Wilson, vocalista Beach Boys, uma das grandes bandas americanas da década de 60. E fato é que Manson sentia que estava cada vez mais próximo de se tornar uma espécie de John Lennon Yankee. Até chegou a gravar umas músicas, mas o produtor dos Beach Boys, Terry Melcher, abriu bem a real com Manson. Basicamente, falou que ele era um doidão de Ohio que não tinha nenhum talento. No fundo, ele era basicamente mais um cara chato com violão, como muitos que vocês encontraram aí pela vida. Entretanto, foi justamente nessa hora que virou uma chavinha na cabeça de Manson e ele decidiu que ele odiava toda a cultura e a mídia e a indústria cultural norte-americana. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que ele e sua comunidade moravam em um rancho conhecido como Spa Ranch. Você deve lembrar dele de Era Uma Vez em Hollywood. Nessa altura, ele já tinha enlouquecido completamente e chegou a algumas conclusões. Primeira,
que os alvos dele eram todas as figuras relevantes do grande escalão e que o plano do Helter Skelter deveria ser finalmente colocado em prática. Manson queria chocar o mundo. Foi então que em uma rua chamada Cielo Drive, onde o produtor dos Beach Boys havia morado, que, em agosto de 1969, foram escolhidos os seus 2 primeiros alvos. O famoso diretor de cinema Roman Polanski, responsável por vários sucessos, como O Bebê de Rosemary, Chinatown e Um Beatle no Paraíso, assim como o mega empresário dos supermercados State Wholesale Grocery Company Incorporated, Leno LaBianca. Após manipulação estratégica, no dia 9 de agosto de 1969, em nome do Helter Skelter, as bestas de Manson invadiram a casa do cineasta em Los Angeles. Só que Polanski não estava em casa, e sim em Londres. Quem estava lá era sua esposa grávida, Sharon Tate, atriz e modelo norte-americana que estava há 15 dias de dar à luz. E o que veio em seguida foi simplesmente a barbárie. Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Crane Winkle e Linda Kasabian entraram na casa e encontraram Tate com alguns amigos. Parent foi morto a tiros quando saía da casa e deu de frente com o grupo que entrava. Tate, Sebring, Folger e Frykowski foram assassinados na sala e nos jardins. Naquele dia, Sharon Tate foi assassinada grávida com 16 facadas. O crime foi classificado como um assassinato ritual. No dia seguinte, em outro ponto da cidade, o casal Leno e Rosemary LaBianca tiveram o mesmo destino. E foi nessa altura que a polícia começou a investigar e chegou finalmente ao rancho de Manson. Existe a suspeita que o pessoal de lá teria cometido outros 35 assassinatos, porém esses não foram confirmados. De um jeito ou de outro, foi aí que começou a surgir uma grande dúvida na cabeça das pessoas da sociedade norte-americana. Como era possível que pessoas tivessem caído nesse papo de louco do Helter Skelter? E mais que isso, quão carismático um líder pode ser a ponto de convencer as pessoas a cometerem crimes tão atrozes por razões completamente malucas? Afinal, é importante frisar, Charles Manson não é em si um assassino, até onde sabemos, visto que ele não teria cometido diretamente nenhum dos assassinatos. Por isso, seria errôneo chamá-lo de serial killer. Afinal, ele convenceu pessoas a matarem por ele e seu culto bizarro. E essa questão foi o grande ponto do caso Tate LaBianca nos Estados Unidos. Como é possível que essa galera foi convencida por Manson? De qualquer forma, ao final de um conturbado processo, o Tribunal da Califórnia optou por condenar todos os envolvidos à morte. Entretanto, por causa de uma mudança de legislação, eles tiveram a sua pena revertida para a prisão perpétua. Mas a mística de Manson continuou, criando muitos fãs e virando uma espécie macabra de ídolo pop. Portanto, ele segue como um objeto de culto para alguns poucos e objeto de terror para muitos, que de uma forma ou de outra habita o imaginário que se tem a respeito daquela época. Uma relíquia de tempos loucos que foi enterrada apenas no dia 19 de novembro de 2017. Charles Manson foi um sujeito perturbado que marcou a história e serve apenas como uma fábula dos perigos dos líderes de cultos, manipuladores e do fanatismo cego de seus seguidores. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.